continuidade à programação científica, convido agora o Dr. Lucas Castro Boechat, vai falar das lesões fisárias por overuso. Dr. Lucas é membro da SBOT, da SBOP e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia Esportiva e é ortopedista das equipes do hospital das clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, da Clínica Sportif e do Biocor Instituto. Dr. Lucas, por favor. Bom dia a todos. Estão escutando? Está aparecendo? Uhum. Então, primeiro, agradecer e parabenizar os organizadores, os apoiadores, especialmente na figura aí do Dr. Gilberto. Eu acho que não é difícil encontrar um campo como um esporte para unir tantas especialidades, tantos profissionais diferentes da área dos conhecimentos da saúde. Então, isso aqui é muito legal de estar participando aqui com tanta gente diferente. Parabéns. Vamos lá. Então, vamos falar aqui de lesões fisárias por overuse. E só para conceituar o termo overuse, é um termo para designar lesão por sobrecarga tecidual repetitiva por determinado período de tempo. Então, não é aquela sobrecarga aguda, muito menos uma lesão traumática. Nós vamos estar falando dessas lesões fisárias, tá? As agudas. E esse foi um tema que eu escolhi para essa aula em conjunto com o Dr. Gilberto, porque a gente tem falado muito, a gente sempre explica muito, sempre está presente nos congressos de esportiva, a fratura por estresse, que é a lesão do adulto. Mas como o próprio Rogério mencionou na última aula, as crianças e adolescentes, com seu esqueleto imaturo, eles têm uma área mais frágil do osso. Essa área mais frágil é o disco de crescimento. Então, é aí que estão localizadas a maioria das lesões por overuse nessa população. E está sendo muito bom falar depois do Dr. Rogério, porque ele já deu um monte de imagem legal, ele já mostrou um monte de figura e citou diversas dessas doenças. Nós vamos estar explicando por que elas acontecem e como tratá-las nessa aula. Então, isso também é muito relevante, esse tema, porque a gente tem observado a especialização cada vez mais precoce nos esportes, com aumento do índice de lesões. E aqui a gente lembra que para ter a lesão por overuse, você tem que ter a sobrecarga repetitiva naquela estrutura, né? Então, a especialização precoce pode trazer muito esse cenário para a gente. E para quem não é ortopedista, não tem obrigação de saber essa nomenclatura, né? Mas vamos dar uma revisada rápida. A FISE, quando a gente diz esse nome FISE, é o disco de crescimento. Pode estar em diversas áreas dos nossos ossos. A epífise é, dentro dos ossos longos, o que está entre o disco de crescimento e a articulação. A apófise tem também um disco de crescimento logo abaixo, só que ela não é articular. Uma apófise ela recebe um tendão ou um ligamento e conecta ao resto do osso. A metáfise é a parte que está abaixo do disco de crescimento, antes de chegar na haste principal do osso, a chamada diáfise, né? Aquela parte mais rígida do osso. E o termo êntese se refere à estrutura onde se conecta o ligamento ou o tendão ao osso, no caso aí do nosso jovem, né, nessa apófise de crescimento. E agora, já uma anatomia mais microscópica, no disco de crescimento a gente vai ter diferentes zonas de cartilagem. Primeiro, uma zona de cartilagem de repouso, que são as células que ficam ali esperando para serem requisitadas e multiplicadas. Na zona de replicação, que depois passa para uma zona de hipertrofia, essas células incham, crescem bastante. Depois elas começam a se calcificar e numa área mais abaixo ainda a se maturar, transformando no osso verdadeiro, o osso já maduro, né? E na figura da direita a gente vê como é que é a vascularização. Geralmente são vascularizações diferentes para o centro secundário de ossificação, na epífise ou na apófise, do restante do osso. Mas em alguns casos especiais pode haver vasos cruzando essa fise, esse disco de crescimento, levando irrigação para o centro secundário de crescimento. E como é que se dão essas lesões? Claro, por microtrauma repetitivo, mas que pode ser por tração, como na primeira figura, mostrando-se a tuberosidade tibial tracionada pelo tendão patelar, ou na compressão, como é o caso clássico do jovem ginasta, que apoia frequentemente sobre a mão, sobre o punho, ou casos mistos, como é, por exemplo, o caso da tuberosidade posterior do calcâneo, que sofre o impacto do chão, mas também sofre a tração do tendão de Aquiles. E na anatomopatologia dessas lesões, elas também são diferentes de acordo com esse mecanismo. Na tração, que ocorre especialmente então, nas apófises, primeiro vai ocorrer um mecanismo inflamatório, depois um fechamento dessa irrigação, talvez por essa instabilidade dessa apófise,
Depois, no raio-x, como nessa radiografia de calcânio aqui na direita, a gente está vendo uma esclerose óssea. Então, esse centro secundário de calcificação ele vai perder, ou a fase biológica vai morrer, a parte colágena, e vai se destacar muito a parte mineral do osso. O que não quer dizer que ele fica mais forte, ele fica mais quebradiço, o que leva à próxima fase, que é a fase de fragmentação. Mas, eventualmente, essa pseudo-osteonecrose vai ser revascularizada, vai se consolidar esses fragmentos, mas pode haver sequela, como a gente vê nessa radiografia de joelho, um pequeno fragmento, uma ilhazinha óssea que restou aqui após a consolidação, e essa sequela já no joelho do adulto, com esse caroço aqui, que é extremamente frequente a gente vê no consultório, na região da tuberosidade tibial. Já quando ocorre a compressão, como lá no caso do punho do ginasta, a primeira coisa que a gente vai observar na radiologia é o alargamento da física da sua zona hipertrófica. Não que a zona hipertrófica cresça, ela enche. Na verdade, vai haver menos calcificação na zona de calcificação temporária logo abaixo. Pode haver também ilhas dessas faltas de calcificação, que são cistos metafisários e áreas de osteonecrose, então logo abaixo do disco de crescimento, assim como o esporão fisário, que é observado aqui nesse círculo da figurinha da direita, que é esse carocinho aqui na beirada do disco de crescimento. Pode acontecer uma complicação temível, então, evolução temível, que é a formação de barra fisária. Então, uma parte desse disco de crescimento vai se calcificar na tentativa de cicatrizar, o que, por sua vez, na continuidade do crescimento do restante da físio, leva à formação de uma deformidade. A apresentação desses pacientes a nós no consultório, e assim como a história natural, são extremamente variáveis. A maioria das vezes, eles chegam acompanhados dos pais queixando dor e limitação na atividade física, mas algumas vezes essa limitação pode passar, inclusive, para as atividades cotidianas, podendo gerar sequelas, como foi visto aí na anatomopatologia das lesões, e essas complicações tardias. Então, também é frequente a gente encontrar adultos já com seus 30, 40, 50 anos que chegam se queixando de um quadro de tendinopatia patelar insercional, lá na tuberosidade tibial, que a gente observa esse mesmo carocinho na tíbia, às vezes até com corpos livres dentro do tendão, e que não se recordam de ter tido queixa na adolescência. Vamos dar alguns exemplos aí, foi bom o Rogério já ter passado por diversos deles, mas vamos passar rapidamente aqui. Nos membros superiores é relatado o Little League Shoulder, que ocorre no número proximal, como a gente vê nas radiografias aqui embaixo, que em geral é um alargamento da fise lateral do húmero, mas nesse caso aqui, inclusive, gerou uma sequela em que o húmero consolidou depois e cresceu de maneira totalmente vara, né? No nosso meio, a gente observa isso aqui mais nos jovens jogadores de vôlei, especialmente nos jogadores de tênis, que costumam ter uma especialização muito precoce. E às vezes o sinal da ressonância é confuso, a gente tem que ser cuidadoso com isso, porque pode passar batido sim por radiologistas e ortopedistas muito experientes. É frequente a gente ver algum sinal de edema, como o Rogério citou aqui, junto à fise, na região metafisária. Mas a gente tem que relacionar isso à radiografia, especialmente à história clínica do nosso paciente. Outra lesão que é muito relatada, especialmente nos jovens jogadores de beisebol, que não é tanto nossa realidade, é o Little League Elbow, que quem sofre a lesão é que o epicôndilo medial do húmero distal vai sofrer muita tração na hora do arremesso da bola ou da raquete de tênis, ou o que quer que seja que ele está jogando. E o termo Little League Elbow se refere a esse alargamento, essa apofisite, mas que torna, claro, essa fise mais frágil, que eventualmente pode ser até arrancada num trauma de baixa energia. O outro quadro mais ou menos clássico dessas lesões fisárias por overuse é o punho do ginasta, que ele dá muita pirueta, né, está sempre apoiando lá na mão, e o que mais se descreve, mais se observa, então, é esse alargamento lateral da fise, ou melhor dizendo, radial da fise, e o fechamento possível da região dorsal e ulnar da fise do rádio distal, podendo evoluir, inclusive, com a deformidade à medida que o sujeito continua crescendo, uma deformidade muito similar à conhecida doença de Madelung, inclusive podendo terminar em tratamento cirúrgico para corrigir essa deformidade. Tem as apofisites pélvicas, que muitas vezes passam desapercebidas, sim, mas são queixas, pelo menos no meu ambulatório, lá do Hospital das Clínicas, que a gente lida com atletas mesmo de atletismo, são queixas muito frequentes, tanto aqui na crista ilíaca, por tração da musculatura abdominal, os oblíquos, quanto nas outras apófises aqui do túber isquiático, nos jovens jogadores de futebol, corredores, saltadores, e também nas esquinas ilíacas, anterosuperior e inferior. Essa inferior aqui é muito comum no chutador, né, no jovem jogador de futebol, e às vezes, inclusive, forma um caroço ósseo, uma tração grande, levando ao impacto
da articulação do quadril, no impacto extra-articular da articulação do quadril tardiamente. A doença de Osgood-Schlatter, na região do joelho, talvez seja de todas as apofisites a mais conhecida, né, na região da tuberosidade tibial anterior, geralmente pega o sexo masculino do jovem adolescente na época do estirão. A doença de Sever, que muitas vezes é assintomática, é muito frequente a gente fazer um raio-x por causa de uma entorse de tornozelo, por exemplo, e encontrar o centro secundário de calcificação aqui da apófise do calcânio fragmentado, inclusive sem qualquer história de dor, e podendo evoluir tardiamente com essas pequenas deformidades aqui da região da tuberosidade posterior, causando doenças como talvez o Haglund, tendinopatias insercionais, bursite dessa região. A doença de Eiseley, um pouco menos conhecida, mas também relativamente frequente, da base do quinto metatarso, tração, tendão fibular curto, não necessariamente traumática, tá, gente? Essa é a lição da aula, mas isso aqui não é só por entorse, isso aqui é por overuse. E qual a conduta nossa, como médicos, como profissionais de saúde? Primeira coisa, a gente tem que saber reconhecer isso, e reconhecer como tal, como uma lesão por overuse, não uma coisa simplesmente que acontece por causa do crescimento. Muitas vezes a gente tem dúvida do diagnóstico, e é comum e é esperado que a gente tenha dúvida, né? É melhor a gente ter dúvida do que estar cheio de certezas. E na dúvida, a gente deve seguir o princípio da precaução. Na dúvida, a gente diminui a intensidade da atividade física ou até mesmo a prática daquela atividade específica. O mais importante é o repouso relativo e reabilitação, muito mais do que a conduta um pouco ultrapassada de sempre imobilizar, retirar a carga. Então, é importante a gente manter os indivíduos ativos pela série de benefícios que já foram comentados aqui no simpósio, de manter não só as crianças e adolescentes, mas todos nós ativos. O estado natural do ser humano é em movimento, não é parado. E é claro que às vezes a gente vai chegar na cirurgia naqueles casos em que evoluiu mal, né? Evoluiu para uma deformidade, por exemplo, uma limitação tardia. Talvez a parte mais difícil das lesões por overuse, não só na criança e adolescente, mas também no adulto, seja quando e como retomar o esporte. E talvez a chave esteja no retorno sempre gradual e indolor. A dor, eu brinco com os pacientes, ela não é uma maldade que o diabo colocou na Terra para estragar a vida do ser humano. Ela é um mecanismo de proteção extremamente importante. Então, vamos respeitar a dor. E uma regrinha meio chutada, mas muito utilizada, geralmente de maneira eficaz, é retornar sempre nas lesões por overuse com 50% da carga, da intensidade prévia, dando aí um aumento de mais ou menos 10% por semana, até retomar, claro, de maneira indolor, o estado prévio. Existem algumas heurísticas aí para prevenção das lesões. Heurísticas são aquelas regrinhas básicas que vão estar cheio de exceções, mas que servem para a gente decorar. Então, quanto à prática de um mesmo esporte, né, a gente falou muito da especialização precoce. A criança gosta de jogar tênis ou futebol, ela deveria jogar até 8 meses por ano desse esporte único. Nos outros 4 meses ela vai fazer outra coisa. E quanto a quantas horas por semana? Os pais perguntam muito isso. Meu filho adora jogar bola e joga todo dia 3 horas. Uma regrinha básica, uma heurística, então é pegar a idade do paciente, ele tem 10 anos de idade, então ele pode jogar 10 horas por semana. E quando a gente fala da prática de qualquer esporte, então ele joga futebol e basquete, isso não deveria ultrapassar 16 horas por semana. Outra heurística é a razão de 2 para 1, né, 2 horas de brincadeira para cada hora de esporte especializado, isso aqui é bem interessante, bem construtivo. E o público principal, quando a gente fala de lesões fisárias por overuse, são os adolescentes no estirão e que já estão em esporte competitivo. Esses provavelmente se beneficiam muito de uma correção postural, desequilíbrios miofaciais. A gente tende a achar que toda criança e adolescente é bem alongada, bem equilibrada, e não é bem assim, especialmente quando há aquele estirão do crescimento. A fisioterapia e uma avaliação pré-participativa e preventiva podem vir muito a calhar nesses casos. Utilizar sempre uma técnica esportiva adequada, então a gente conta aí com os nossos treinadores, educadores físicos, para que façam o seu papel também, geralmente fazem muito bem feito. Modificação da atividade física esportiva quando é necessário, quando já chegou no estado, não tem mais volta. E a periodização do treinamento. A gente não deve só incrementar o treino ou a demanda. A gente tem que ter fases de grande incremento e fases de repouso ou de diminuição. Mas como conduta geral, gente, acho que a grande lição desse simpósio, ao meu ver, deveria ser que o enfoque está sempre na atividade física, no esporte. A atividade física é saúde. Especialmente nós ortopedistas que tratamos com lesão, a gente considera uma falha de sempre estar falando de lesão e parecer que o esporte pode ser uma coisa muito ruim, muito danosa. Mas não é assim, atividade física é saúde. A gente não deve tratar joelho, a gente deve tratar pessoas. Essa família, por exemplo, sentada na televisão, todo mundo acima do peso, comendo bobagem, né, e assistindo TV, pode muito bem o joelho dessas pessoas não doer.
Mas nessa família aqui, o joelho pode doer um pouquinho, mas o coração não para. A família está ativa, vai viver bem, provavelmente vai viver saudável. Puxar a sardinha para o meu lado, essa aí é a minha família. Muito obrigado, então, gente. Agradeço muito o convite e a oportunidade de participação. Doutor Lucas, nós que agradecemos, tem uma participação da doutora Ana Gabriela, doutor Bruno de Matos, doutora Mônica Franca, Ana Gabriele, e a pergunta é relacionada a se a criança que pratica várias modalidades esportivas, ela tem mais chance de ter uma lesão por overuse que uma que pratica um esporte específico? Gilberto, boa pergunta. Não é uma resposta única, né? Então, como eu disse, a especialização precoce do esporte, ela pode ser muito mais danosa. Existem países que têm por conduta não permitir a especialização na maioria dos esportes até os 13 anos de idade, por exemplo. Então, seria muito bom que se variasse de esporte, não só para a prevenção dessas lesões que eu estou falando, mas para uma série de outras questões, sejam sociais, sejam de saúde. Agora, é claro, se a criança fizer 30 horas por semana de esportes variados, a chance de lesão também é muito grande, né? Então, a resposta não é só sim ou não, então depende. Tem que haver alguma moderação naqueles casos de exagero de grande quantidade de esporte em geral. É uma pergunta frequente aqui, recorrente, foi feita por muitos, em relação aos Guttschlatter. Se há algum protocolo para essa criança voltar à atividade física, você proíbe, você libera? Qual que é a sua conduta nesses pacientes portadores de Guttschlatter? Se a gente for na literatura clássica, Gilberto, nos artigos, nos livros de ortopedia, vai ver que tem colegas, ou a literatura, boa parte das vezes recomenda 3 a 6 meses de afastamento do esporte. Eu acho que isso pode ser mais danoso do que benéfico para os nossos pacientes e para as suas famílias. O que eu faço muito é utilizar a dor. Então, à medida que a dor diminui, que ela desaparece nas atividades cotidianas, ele pode tentar uma atividade física de baixo impacto, de baixa demanda. À medida que consegue fazer sem dor, vai evoluindo e vai retornando gradualmente. E lembrando de ter um cuidado muito especial com os atletas competitivos de alto nível. Aquele menino que já está no clube de futebol profissional, já joga campeonato de tênis. Geralmente, esses indivíduos, não só crianças e adolescentes, mas adultos que chegam nesse ponto, geralmente eles têm um limiar de dor já muito alto. Esse é um público que a gente talvez não possa depender só da dor e buscar outros parâmetros, como, por exemplo, os radiográficos ou esses parâmetros clássicos da literatura.